O fim da taxa das blusinhas não me assusta e eu vou explicar por que nesse vídeo. Para quem não sabe, a gente começou uma nova operação de e-commerce esse ano, nosso objetivo é chegar até 100 mil de faturamento e a gente escolheu não competir com a China. Antes de eu explicar o que a gente está fazendo para não ser impactado pela taxa das blusinhas, eu quero deixar claro que eu acho que essa notícia vai impactar muitos vendedores, muitos empreendedores que compram produtos da China e querem revender no Brasil. Vai impactar demais. Então é uma notícia bem perigosa e bem assustadora. Para quem está trabalhando com itens baratos da China, itens abaixo de R$250, vai sentir bastante dificuldade esse ano. A guerra de preço já estava alta. Os brasileiros já estão acostumados a comprar da China. E agora, com essa medida do governo de diminuir 20% do imposto para o consumidor conseguir comprar mais barato direto da China, isso vai impactar demais pequenos vendedores e até grandes importadores que estão trabalhando com produtos mais baratos. Então, se você depende de produtos da China, toma cuidado com aqueles produtos mais populares, mais hypados. E se você quer continuar nessa estratégia de importar na China, eu sugiro você começar a olhar também os itens mais caros acima de R$250. Porque daí você ainda está um pouco mais competitivo contra a China. Tem um tipo de empreendedor que ele está feliz com essa notícia, que é aquele empreendedor que compra frio, compra no CPF da China, compra ali na AliExpress, no CPF, ele vai vender aqui no Brasil sem emitir nota, também vai vender no CPF, ele vende ali no Facebook Marketplace, vende na OLX, vende localmente na sua cidade. Esse empreendedor, ele está feliz com o fim da taxa das blusinhas. Mas o empreendedor que ele está legalizado, que ele está querendo escalar a sua operação com produtos da China, esse empreendedor, ele está bem assustado e bem preocupado com essa notícia. E aqui na nossa nova operação de e-commerce, a gente não está assustado também, porque a gente não trabalha com produtos chineses e a gente está trabalhando com produtos de fábrica nacional, de fábricas locais da nossa cidade. E são produtos que a China não trabalha. Se eu procurar agora os produtos que a gente está vendendo na AliExpress, a gente não vai encontrar. Então a gente não está concorrendo com a China. Quem acompanha aqui o canal sabe que essa foi uma decisão que a gente tomou lá no início da criação desse novo e-commerce. A gente estava decidindo como é que a gente ia começar, quem ia ser nosso fornecedor, se a gente ia pegar produtos importados ou de fábricas locais, e a gente tomou a decisão de apostar no caminho de fábricas locais, e foi a decisão mais certeira, ainda mais com o fim da taxa das blusinhas e também com a notícia de que o Mercado Livre abriu full lá na China. Então agora está mais fácil para os vendedores chineses botarem um produto lá no full do Mercado Livre da China e vai chegar bem mais rápido aqui no Brasil. Isso já está acontecendo. Então quem trabalha com itens baratos da China vai sofrer bastante esse ano e até nos anos seguintes. Até uma notícia interessante para quem gosta da taxa das blusinhas. Olha aqui, o jornal Antagonista falou que a Fazenda já admite volta da taxa das blusinhas. Não quer dizer que vai voltar, quer dizer que existe chance de voltar. Tem outra notícia aqui, ó. Durigan diz que o governo pode reavaliar a volta da taxa das blusinhas. Então o que essas duas notícias querem dizer? Quer dizer que se o consumidor brasileiro começar a comprar demais desses aplicativos chineses, eles vão começar, opa, tá atrapalhando demais o mercado brasileiro, o varejo brasileiro, então vamos reavaliar, vamos voltar com as taxas. Então existe essa chance. É claro que isso não vai acontecer antes das eleições, né? Porque a maioria do povo brasileiro gosta que não tenha taxa para comprar da China. Bom, resgatando então a nossa estratégia, por que agora é um momento super estratégico para você aumentar a quantidade de fornecedores nacionais que você tem na sua loja? Primeiro grande benefício é a reposição rápida e menos tempo com o seu dinheiro parado. Quando a gente faz uma importação da China, a gente vai levar um tempão, talvez até uns 90 dias se vier de navio, o tempo que o chinês tem para produzir, o tempo que tem para chegar de navio até a sua empresa, você vai ficar com dinheiro parado por muito tempo. E quando é fábrica local, o nosso fornecedor, pelo menos, ele só está emitindo a nota quando o produto está produzido. Então a gente faz o nosso pedido, ele vai produzir e só depois que está pronto para entregar que ele emite a nota. E como é um fornecedor da nossa cidade, ele entrega no mesmo dia que ele emitiu a nota. E, obviamente, né, o dia que ele gerou a nota, ele gera os boletos a pagar para a gente. Então a gente não tem dinheiro parado quando o produto está sendo produzido e quando o produto está sendo transportado. E outro benefício é que o produto chega de imediato, né, como eu falei, porque já que é uma fábrica local da nossa cidade, no mesmo dia que ele fizer a entrega, a gente já vai receber. Se fosse um fornecedor de outro estado mais longe, talvez a gente levaria 3 dias, se fosse da China, a gente levaria bem mais dias. E isso gera outro benefício, que é menos risco de a gente ficar sem estoque. Quando a gente está começando a operação de e-commerce, a gente não sabe quais produtos, vai ter muito giro, então a gente vai fazendo pequenos pedidos, vai validando, vendendo no mercado e vai aumentando os pedidos do que está dando certo. Então tudo é muito rápido. Tendo um fornecedor local, a coisa acontece muito rápido. E isso gera outro benefício, que é a facilidade para a gente testar produtos.
Então, por exemplo, nosso fornecedor tem mais de 100 SKUs. Eu posso ficar pegando poucas quantidades de vários produtos e testando, daqui a pouco aumentando a quantidade de pedidos de outro. Então a gente tem essa facilidade e velocidade e menos custo para a gente testar e validar novos produtos. Outro grande diferencial é a comunicação com o nosso fornecedor. Então é um fornecedor brasileiro que fala em português. É um fornecedor, às vezes, até da nossa cidade, que a gente pode ir lá visitar ele pessoalmente. Então vou te dar um exemplo do que está acontecendo com o nosso fornecedor. A gente está crescendo muito rápido e a gente está começando a ficar um cliente importante para ele. E antes de a gente começar a comprar dele, ele tinha ali sua base de clientes, tal, que estava fazendo seus pedidos, e ele tinha a sua capacidade de produção limitada. Do nada entrou a gente, começou a crescer cada vez mais os pedidos, e isso começa a gerar uma bagunça para ele, né? De começar a priorizar mais a gente do que os outros. Então a gente pode ir lá na empresa dele, conversar, sentar, passar essa confiança, criar esse relacionamento, combinar novos prazos de pagamento, novos prazos de entrega, e tudo isso acontece muito melhor a gente podendo visitar pessoalmente o nosso fornecedor. Outro grande diferencial que a gente enxergou é que, vou dar um exemplo, teve um dia que a gente vendeu um produto que a gente não tinha mais em estoque. Naquele dia que a gente estava enviando para o full, a gente fez alguma besteirinha ali que a gente vendeu um produto que estava indo para o full. No caso, já tinha ido para o full. Então a gente não tinha mais esse produto em mãos. Na verdade, a gente vendeu 2. A gente falou com o nosso fornecedor e o fornecedor ele já está até preocupado com a nossa reputação do Mercado Livre. Então, para ele ajudar a gente a não cancelar a compra, que é muito ruim a gente cancelar uma compra no Mercado Livre, a gente falou para ele a situação e a gente pegou o nosso carro. No próximo dia, a gente já pegou esses itens e a gente não precisou cancelar a venda. Então, imagina se o seu fornecedor é da China. Não tem como fazer esse tipo de parceria. Outra questão que a gente acaba vendo o benefício de ser um fornecedor da nossa cidade é que é comum de vir alguma coisa errada do nosso pedido. Faltou alguns itens, ou ele trouxe um item diferente que a gente não tinha pedido. Então, por ser da nossa cidade, é muito fácil a gente ir ali pegar o carro, dizer, esse item aqui eu não tinha pedido, ou faltou aquele outro que eu tinha te pedido e tu não trouxe. E isso é comum de acontecer com o nosso fornecedor. Nosso fornecedor erra pedidos, eles têm milhares ali de pedidos para gerenciar, eles erram. Então essa é a estratégia que a gente está usando no nosso novo e-commerce e eu não estou assustado com a taxa das blusinhas. Eu quero saber agora a sua opinião. Você está assustado com a taxa das blusinhas? Essa notícia vai impactar o seu negócio? E o que você está fazendo para driblar essa situação e para você sobreviver esse ano e continuar crescendo no e-commerce? Deixa eu saber nos comentários e continua me seguindo, acompanhando o nosso vlog Missão 100K, que a gente vai chegar muito em breve aos 100 mil reais de faturamento. Agora a gente está batendo a meta de quase 40 mil reais de faturamento, a gente está só no começo, mas a gente está acelerando muito rápido. Vai chegar ainda antes de dezembro, a gente vai conseguir atingir esse 100 mil de faturamento, tenho certeza. Então continue participando e vendo, acompanhando a evolução do nosso e-commerce. Te vejo nos próximos vídeos.